pelo menos uma vez na vida, já passou várias horas assistindo o desenho incrível da Peppa. Mas você já parou para pensar que, mesmo sendo muito legal, essa animação tem algumas coisas que podem se tornar terríveis? Aí já tá esculachando. Nesse universo, a gente acompanha o dia a dia da Peppa, as idas dela até a escola, os momentos que ela passa com os seus amigos e, é claro, o tempo com a sua família. Além de seu pai, sua mãe e seu irmãozinho George, ela também adora ficar um pouquinho com os seus avós. É muito fofo ver esses momentos entre eles e seus netinhos. Só que, como todo mundo sabe, eles são pessoas mais velhas e por isso muito provavelmente eles vão partir antes das crianças. Eu nem quero pensar nisso, mas não dá pra negar que vai acontecer um momento no desenho em que as crianças e seus pais vão precisar lidar com a partida da vovó e do vovô. E isso vai ser uma coisa terrível. Falando em parentes, todo mundo que faz parte do fã-clube da Peppa já sabe daquela história muito misteriosa sobre a gêmea do mal. Não, você não ouviu errado. Provavelmente o George não é a única criança que vive na casa da família Pig, além da protagonista, é claro. Num papel de parede oficial do desenho, foi divulgada uma foto muito fofa. A família tá do lado de fora num dia lindo, o céu azul, o sol brilhando e uma porquinha do lado de dentro. Poderia ser a Peppa, mas a gente tá vendo que ela tá ali com a sua família do lado de fora. Então, quem é aquela outra criança? Bom, os criadores do desenho nunca esclareceram essa situação super esquisita. Então a gente imagina que aquela segunda porquinha criança seja uma irmã gêmea da Peppa, mas diferente dela que cresce com muito amor, essa outra é tratada com desprezo e não tem direito sequer a sair de casa. Sendo assim, todo mundo sabe que essa segunda personagem tem muita raiva de toda a sua família, em especial da sua irmã, que tem tudo que ela nunca teve. A gente imagina que depois de viver tantos anos escondida, com todo o resto da família fingindo que ela não existe, essa outra porquinha vai atacar para poder conseguir se libertar. E finalmente todos vão conhecer a irmã gêmea do mal da Peppa. Mas essas não são as únicas coisas terríveis que podem acontecer no desenho. Nesse vídeo eu vou trazer muito mais. Se ajeita na cadeira, pega a sua pipoca. Tá começando mais um Teen Videos. Voltando a falar sobre a rotina dos bichos, a gente sabe que existem alguns momentos bem estranhos no desenho, quando alguns animais que são predadores naturais de outros agem de forma meio selvagem. Isso tudo é muito esquisito, porque todos sabem que no mundo da Peppa, mesmo que alguns sejam mais fortes que outros, todos vivem em harmonia. Mas tem ocasiões que alguns animais parecem se esquecer disso e ficam tentados a partir para cima de outros, como é o caso do Senhor Raposa, quase atacando uma das galinhas do vovô Pig. Por conta disso, a gente imagina que pode acontecer um momento terrível em que alguns animais não consigam mais se controlar e ataquem outros. Um exemplo é o Senhor Lobo, que já ameaçou Papai Pig no dia que ele disse que estava com fome e ficou olhando para ele de forma suspeita. Ou a Madame Gazela, que levou um susto quando o Senhor Leão surgiu em sua frente. Tudo isso é muito bizarro. Isso é uma conspiração totalmente pancada. E já que falamos das galinhas do vovô, tem outra coisa terrível que pode acontecer. Como todo mundo sabe, os personagens às vezes se reúnem em festas, ou até mesmo em churrascos. Mas de onde é que vem a carne para essas celebrações? No episódio Carro de Bombeiro, a gente vê alguns personagens se reunindo para fazer um churrasco. A gente vê tudo pronto para a festa, mas não vemos a carne. E nessa festa vai estar um porco, um touro e um coelho. Animais que são servidos em alguns lugares do planeta. Então, será que eles comem outros que não são inteligentes e falantes como eles? Não seria surpresa, já que as galinhas do vovô Pig não agem de forma humana igual o restante, então elas devem servir de alimento. Cara, é maluco pensar que no mundo da Peppa alguns animais servem de comida para outros, e a única coisa que separa eles é os que sabem falar e os que não sabem. E se você tá gostando de descobrir esses detalhes do mundo da Peppa e tá curtindo o vídeo até aqui, comenta a hashtag choque. E falando no Senhor Touro, esse comportamento muito suspeito dele pode até passar despercebido para alguns moradores da cidade, como as crianças. Mas é óbvio que em algum momento todos vão descobrir que ele não é honesto como os outros animais. Ele pratica alguns crimes e ameaça cometer outros,
como roubar as galinhas do vovô. É por causa desse comportamento que no futuro ele pode ter que pagar e ir preso. E ele não seria levado por algum agente desconhecido, e sim pelo seu próprio filho, que se tornaria um policial na cidade da Peppa. Mas não é só o Sr. Raposo que vive uma vida complicada. Apesar de existir no mesmo mundo que os outros animais que aceitaram regras para viver em sociedade, a família Coelho é diferente e não pensa igual aos seus amigos e vizinhos. Por serem vegetarianos, eles eram contra essa ideia de animais que agissem diferente e servissem de alimentos para os outros. Por conta disso, a família até interage com os outros e tem amigos na cidade. Mas quando algo terrível acontece, como é o caso da grande enchente, eles são praticamente esquecidos. Tanto que no episódio A Maior Poça de Lama do Mundo, a gente vê o Sr. Coelho sendo resgatado com a cara bem triste. Ele com certeza perdeu tudo por conta da chuva. Cara, que terrível, coitados dos coelhos. Vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. E essa terrível inundação nos leva a mais uma coisa horrível que pode ter acontecido. No passado, caso os animais não tenham se rebelado contra os humanos, outra explicação terrível é que as mudanças climáticas destruíram tudo, e apenas esses animais sobreviveram. Por isso eles se uniram e vivem nessa cidade. Afinal, é a única coisa que sobrou em todo o planeta. E como consequência disso, às vezes chove tanto que toda a cidade é inundada, deixando todos assustados, lembrando dos eventos terríveis. E se você também adora a Peppa e tá surpresa com esses acontecimentos, clica no botão de inscreva-se e ativa o sininho e aproveite. Por conta da destruição, as famílias decidiram se isolar. Como durante anos eles viveram apenas para agradar os humanos que os dominavam e faziam eles de pet, todos decidiram que seria melhor que cada família vivesse a sua própria vida de forma afastada. Até existem os momentos que todos se encontram, em ocasiões especiais como aniversários e o churrasco que a gente já falou aqui. Só que no geral todos vivem suas vidas longe uns dos outros, para que não se repita a história do passado. Falando em uma possível irmã gêmea do mal que se revolta contra todos, eu me lembro de outro detalhe muito estranho na animação. Bom, todo mundo sabe que humanos são uma espécie que quase não existe no mundo da Peppa, não é? A gente até já viu que a Estátua da Liberdade lá naquele universo é parecida com a da vida real, ou seja, é uma mulher e não um animal retratado ali. E tem até os 3 humanos que já apareceram no desenho: o pirata, a rainha e o Papai Noel. E esses 2 últimos que eu citei são muito amados e respeitados pelos animais, mas somente eles aparecem ou são citados nessa animação. E cara, isso é muito estranho. O que provavelmente acontece é que em algum momento os humanos viveram nesse universo, e as coisas eram parecidas com o que a gente conhece na vida real. Humanos dominavam todos os bichos. Durante muito tempo a situação era terrível para os animais, em especial para os porcos, que eram os mais inteligentes, e entendiam que estavam vivendo uma vida injusta. Por serem muito espertos, os porcos se reuniram com os outros animais e criaram um plano que mudaria tudo. Eles iriam se rebelar contra os humanos, expulsar eles e assumir o seu lugar no comando. Liderados pelos suínos, todos os bichos atacaram os seus donos e conseguiram construir uma sociedade inteira de animais. Tudo que era comandado por gente começou a ser deles. O quê? Mas é claro que a raça humana não gostou nada disso. Quando os animais se rebelaram, foi algo muito radical. Esse dia ficou marcado como a ocasião em que humanos e animais travaram uma verdadeira guerra entre si. Durante muito tempo, os humanos foram obrigados a viver em terras afastadas e ficaram furiosos sabendo que os animais agora iam para escolas, usavam os hospitais e trabalhavam nos lugares que antes eram só para pessoas. Depois de muito tempo fingindo que tinham aceitado seu destino, os humanos decidiriam agir da mesma forma que os animais. Sendo assim, eles iriam se reunir e invadir o mundo da Peppa, tomando de volta tudo aquilo que era deles no passado. Eles expulsariam alguns animais e deixariam que outros continuassem vivendo ali como bichos de estimação. Já a rainha, o pirata e o Papai Noel também seriam expulsos, já que eles seriam considerados traidores, porque ficaram do lado dos animais durante toda aquela revolução. Cara, eu não consigo nem imaginar o trabalho que daria para os humanos conseguirem bater de frente com tantos animais espertos e organizados. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!